Olá, bem-vindo a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de lógica e vamos continuar o nosso curso e vamos primeiro retomar o que a gente fez até agora para depois a gente dizer o que vai fazer e fazer hoje. Bem, a gente vem discutindo, a gente começou a discutir, na verdade, né, desde a nossa primeira aula, do que se trata a lógica, né, qual o objeto da lógica, né, a gente já viu o que, que é o interesse principal da lógica, que é, né, descobrir os princípios e os métodos do raciocínio correto e tentar, então, definir como nós conseguimos raciocinar correto, né, ou quais são as regras e os princípios e os métodos que nós temos que seguir para raciocinar corretamente, ou em termos lógicos, né, para formar argumentos válidos, e argumentos sólidos ou argumentos corretos. Então, a gente já viu a definição de raciocínio, a gente já viu a definição de argumento, a gente já viu que esses argumentos são conjuntos de sentenças que expressam proposições, essas sentenças são de um tipo específico, que são sentenças declarativas, né, e que elas têm que estar num conjunto para formar um argumento, e esse conjunto tem que ter relação, né, ou seja, o falante ou a pessoa que escreve, né, o escrevente, precisa ter uma certa intenção de conectar essas sentenças que expressam proposições, né, num todo para formar um argumento. E as sentenças podem ser premissas e uma delas é a conclusão, né? E lembrem-se, premissas e conclusão são conceitos aplicáveis a sentenças em argumentos específicos, já que conclusões podem ser premissas de outro argumento e premissas podem também ser conclusões de outro argumento. E a gente já também discutiu, né, que o que importa o valor de verdade. Lembrem-se que valor de verdade aqui é a expressão técnica para falar que alguma coisa é verdadeira ou falsa. E nesse caso, o que importa o valor de verdade são as proposições que são expressas pelas sentenças. As proposições, grosso modo, podem ser entendidas como os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então, uma frase declarativa, uma sentença declarativa expressa proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. Essas proposições formam um argumento, né? E um argumento, então, é um conjunto dessas proposições ou dessas sentenças que expressam proposições, né, que figuram algumas delas como premissas e uma delas, e apenas uma delas, como conclusão. E um argumento pode ter uma forma válida e uma forma inválida, né? Ou uma forma inválida. Em lógica, a gente está preocupado em fazer, então, as classificações de formas válidas, porque é isso que importa, né? Ou seja, é a forma cujas premissas sendo verdadeiras, necessariamente a conclusão vai ser verdadeira. E hoje o grande desafio, né, para a gente é tentar começar a montar um sistema de prova, né, da validade de argumentos. Então a gente vai começar a estudar o cálculo proposicional clássico, também um chamado de CPC, né? A gente vai usar a sigla que o professor Mortari usa, CPC. Então, para quem não viu as outras aulas, né, as minhas aulas são baseadas no livro Introdução à Lógica do professor Mortari, segunda edição, publicado pela editora Unesp. E hoje a gente vai ter um trabalho um pouco maior, né? Hoje a gente começa com uma discussão que é bastante simples para quem domina a língua portuguesa, pelo menos seus aspectos mais clássicos, né? O estudo da língua portuguesa. A gente vai ver tipos de linguagem, né? Vamos separar a linguagem natural, que é essa linguagem falada do nosso dia a dia, ou falada por um povo, né? Da linguagem artificial, que é o que a gente quer. A gente vai construir uma linguagem artificial, que é uma linguagem formal. Então a gente vai começar hoje a estudar o que precisa para construir uma linguagem formal. Mas por que que isso é relevante, né? Porque os argumentos eles são expressos em linguagem natural e a gente precisa abstrair do conteúdo da linguagem natural para conseguir olhar a forma do argumento, porque a forma que é válida ou inválida, né? E é isso que a gente está procurando, né? Formas válidas, ou seja, a gente busca formas válidas e evitar formas inválidas, né? Já que formas inválidas geram maus argumentos do ponto de vista lógico, né? E provavelmente erros de raciocínio, né? Provavelmente não. Gera erros de raciocínio. Então a gente vai discutir essa distinção entre linguagem natural e linguagem artificial, né? O que é uma linguagem
em termos bastante simples, tá? Não vou me alongar nisso, isso é um problema em filosofia da linguagem, em linguística, né? O que que forma uma linguagem, né? Os elementos que compõem uma linguagem, em geral também, né? Pode haver variações na linguagem natural do que as compõem. Depois a gente vai ver os níveis de estudo de uma linguagem natural, né? Que nada mais são do que a sintaxe, a semântica e a pragmática do uso da linguagem natural. Também algo que a gente estuda bastante filosofia da linguagem, linguística, né, nas letras como um todo. Os níveis da linguagem formal, depois a gente passa, porque a linguagem formal é análoga, em certo sentido, à linguagem natural, porque ela também vai ter uma gramática, né? Ela também vai ter certas características, como a abstração do conteúdo da linguagem natural. E a gente vai ver um pouquinho de história da formação das linguagens artificiais, ou das linguagens formais, né? Então a gente começa aí com a primeira tentativa séria, que é a tentativa do Leibniz, um pouquinho só, tá, pessoal? Já em outros vídeos, se eu não me engano, na aula 2, tá nas referências bibliográficas, um livro sobre a história da lógica, de Aristóteles até o Bertrand Russell. Lembre-se, o Bertrand Russell morreu aí na década de 70, 80. Passando pelo Boole e pelo De Morgan, que foram grandes desenvolvedores da linguagem artificial, né, da linguagem formal. E depois a gente vai discutir o que que forma uma linguagem artificial, né? Ou seja, quais são os elementos que a gente precisa ter para formar essa linguagem artificial. Mas por que que a gente quer essa linguagem artificial? Porque a linguagem artificial vai ler a linguagem natural numa abstração de conteúdo, né? Porque a gente não pode ficar preso ao conteúdo da linguagem natural, porque a gente já discutiu, a linguagem natural tem uma série de problemas, incluso ambiguidade, né? O contexto para dar significado para as palavras e as intenções dos falantes. Então a gente precisa abstrair disso para que a gente consiga descobrir quais são as formas válidas de argumento, né, independente do conteúdo que a gente coloque dentro dessas formas, né? Então é como se a gente estivesse estudando como montar uma caixa organizadora de coisas, né, que é a linguagem artificial, e as coisas que vão dentro, ou as coisas que essa caixa organizadora capta, são elementos da linguagem natural. Então a gente vai discutir então o que que é necessário, né? E o que é necessário já adiantando é um alfabeto, é uma sintaxe, né? Uma gramática e uma semântica também, né? Então, depois disso, a gente vai fazer um esclarecimento que é muito relevante, que é a distinção entre uso e menção. Como em lógica formal, em 99,9% das vezes, a gente vai estar falando da própria linguagem, a gente não está falando do mundo, né? Ou seja, de objetos do mundo. Claro, a não ser que a linguagem natural seja considerada um objeto do mundo, né? Mas abstraindo disso, né, a gente não vai estar falando de mesas, de carros, de céu, de paredes, de nada disso. A gente vai estar falando da própria linguagem, a gente precisa demarcar isso como um objeto em específico. Então a gente faz isso com simbologia, que na verdade usar aspas de um jeito específico para fazer uma distinção entre uso da linguagem e menção da linguagem, né? Então, quando nós estamos falando do mundo, por exemplo, com uma linguagem simples, como o professor usa headphone preto, eu estou falando do mundo, né? Então, isso é o uso da linguagem. E quando eu falo, por exemplo, que a palavra preta tem 5 letras, eu estou falando da língua, né? Ou seja, das palavras. Então, isso é uma menção. Então, a gente vai fazer isso. E depois, é claro, a gente vai fazer uma simplificação para que a gente trabalhe melhor, né? Por quê? Porque usar muitos símbolos prejudica a leitura quando a gente usar a nossa linguagem formal que a gente vai começar a criar hoje. E depois a gente vai fazer a distinção, perdão, a distinção do Tarski entre linguagem objeto e metalinguagem. Porque o que a gente está fazendo aqui é uma metalinguagem, né? Mas nós vamos discutir isso. E se tudo der certo, a gente também vai discutir um pouco de uso de variáveis. Tá? Então, para quem não viu os outros vídeos, né? Por favor, cliquem aí em um card que está em algum lugar no final da tela, né? No final do vídeo. Né? Deve ter a playlist do curso. Né? Já peço para que vocês comentem, caso em dúvidas, né? Que curtam aí o vídeo e que aproveitem a aula, né? Então, vamos passar lá ao nosso PowerPoint e vamos começar essa brincadeira que hoje pode ser um pouco pesado. E novamente, né? Se vocês tiverem dúvida, comentem
parem o vídeo, vai ter alguns exercícios dessa vez, né? E, e simplesmente aproveitem, né? E novamente, para aprender lógica, vocês têm que fazer a lógica, então tirem o tempo da vida de vocês para que vocês consigam fazer os exercícios e pensar, né? Principalmente pensar no que eu estou dizendo. Então vamos lá, né? Então, há pelo menos dois tipos de linguagem, né? Que é a linguagem natural, que a gente geralmente chama de línguas, né? Então, o português, o inglês, o francês, o aramaico, que é uma linguagem morta, o latim, que é uma linguagem morta, e assim por diante, e linguagens artificiais, né? Como as linguagens de programação, por exemplo, são linguagens artificiais, e há dezenas delas, né? E há dezenas de outras linguagens artificiais que não são faladas. E o ponto aqui é que não são faladas no sentido de que elas não fazem parte de uma cultura, né? Elas simplesmente são linguagens que a gente cria para alguma coisa. Bom, um exemplo clássico e gritante é a linguagem matemática, né? Então, quando você vai à escola, você aprende uma linguagem artificial, que é a linguagem matemática. Então, você aprende o que o símbolo 2 significa, o que o símbolo de igual significa, o que o símbolo da adição significa. Eu acho que vocês me entenderam, né? Isso é uma linguagem artificial, né? Então, o que é uma linguagem no final das contas? Aqui a gente tem duas definições. Uma definição é uma definição de dicionário. Definições de dicionário geralmente não são muito boas, né? Porque elas são pouco informativas. Mas a gente também tem uma definição advinda da obra do Noah Chomsky, né? Se você não ouviu falar do Noah Chomsky é um dos maiores linguistas vivos, se não o maior linguista vivo. E ele ainda está nativo, até onde eu saiba, né? Já está bem senhorzinho. Então vamos por definições, né? Então, novamente, prestem atenção nas definições, né? Grande parte de aprender lógica tem a ver com sacar as definições, entender essas definições. Então, a linguagem, numa definição, lembre que esse def é sempre definição, né? Esse def, perdão. Ponto é de definição, é uma abreviação. É um sistema de símbolos, e eu acrescentei aqui, né, entre chaves, sempre que tivesse, perdão, entre colchetes, né, sempre que tivesse colchete sou eu falando, né, é um sistema de símbolos e sons que serve como meio de comunicação. E uma linguagem, segundo Noah Chomsky, é um conjunto finito ou infinito, né, uma linguagem pode ter um conjunto finito de sentenças, cada uma com um comprimento finito e formado por um conjunto finito de símbolos. O conjunto infinito de sentenças é possível, mas não é provado, né? Ou não é provável que a gente consiga provar que o conjunto é infinito, porque nós não sabemos as combinações todas em todas as linguagens, né? Então, o conjunto finito de sentenças pode ocorrer em linguagens muito simples, e o conjunto pode ser infinito em algumas linguagens um pouco mais complexas. Mas isso também não vem ao caso, né? O caso é que a gente pode compor sentenças, né, dentro de uma linguagem, né, porque cada sentença ela tem um comprimento finito, ou seja, por maior que seja uma sentença, ela vai acabar, e ela também é formada por um conjunto finito de símbolos. Os símbolos podem ser mais numerosos ou menos numerosos, dependendo do alfabeto de uma linguagem, né? Então, se você vai ao alfabeto havaiano, por exemplo, só tem 12 letras no alfabeto deles, né? Se você vai ao alfabeto ocidental, né, há muito mais delas, né? Isso é uma coisa bastante simples, é um fenômeno que todo mundo conhece, ou deveria conhecer, né? Se você não conhece, por favor, passe a conhecer, já que você fala uma língua, né? E é claro, em linguagens a gente pode colocar qualquer outra linguagem que não envolva sons, né? Como linguagem de sinais, por exemplo, né? Que cada país tem uma linguagem oficial, provavelmente. Então, beleza, quais são os elementos que formam uma linguagem, né? Então, quando a gente estuda português, seja no ensino médio, seja na graduação, seja em qualquer outra situação da nossa vida, né? A gente tem, de forma geral, 4 elementos, né, de estudo que é os fonemas ou letras, né, que é um conjunto sempre finito, então, quantos fonemas e quantas letras tem numa linguagem, os morfemas, né, que é a formação e estrutura dessas palavras, então a gente estuda a formação delas através de regras, né, que sempre são meio chatas de lembrar, porque sempre tem exceções, principalmente em português. A gente estuda, obviamente, de forma mais geral a gramática, né, que é o estudo das regras para a formação de frases e sentenças. Então a gente estuda
a, a forma que a gente coloca essas palavras para formar uma frase, né? Então a gente já discutiu isso em outra aula, como por exemplo sujeito, verbo e predicado, né? Isso forma uma sentença, isso é gramatical, né? Quando falta o verbo, por exemplo, é não gramatical. Quando tem erro de plural é não gramatical, então a gente estuda isso na gramática e, é claro, a gente estuda o discurso, que é a estrutura complexa formada por sentenças e frases, e isso então vocês podem estudar o que eu estou dizendo agora como um discurso, né? Apesar que essa não é a definição muito estrita de discurso. Ah, bem, eu acho que isso daqui não é nada difícil, é uma coisa, um lugar bastante comum, né? Se não for, perguntas nos comentários, por favor, né? E dentro, então, dos níveis de estudo de uma linguagem, a gente tem a sintaxe, que é um pesadelo de várias pessoas, incluso é meu pesadelo, né? Porque eu nunca consigo lembrar das regras, principalmente das exceções das regras, numa linguagem natural, né? Eu falo fluentemente só duas línguas, que é o português e o inglês, apesar de arranhar no espanhol, e essas regras gramaticais dessas línguas, elas sempre me deixam meio que bugado, né? E o que é uma sintaxe no final das contas, né? Ela é o estudo, né, dos aspectos estruturais dos objetos linguísticos, como frases, sentenças e etc. E ela se ocupa, então, das relações formais, e isso é realmente importante, entre os símbolos da linguagem e a maneira pela qual os símbolos se combinam. Então, as regras gramaticais são exemplo de estudo da sintaxe, a estrutura, né? O estudo da estrutura das sentenças, se são simples, se são complexas também, e assim por diante, né? Então, é importante ressaltar que as relações formais que nós temos dentro de uma linguagem é que são relevantes quando a gente pensa em sintaxe, né? Então, as regras gramaticais sempre são esse estudo das relações formais, de como a gente dispõe os símbolos ou as palavras, né, para formar as sentenças e como essas sentenças são e de que natureza as sentenças são. Então, isso numa linguagem natural, a gente aprende na língua portuguesa praticamente desde do nosso letramento, do início do nosso letramento, né? E assim, isso ocorre, obviamente, em outros países cujo o sistema educacional se preocupa com o letramento. E é claro, né, também tem o estudo da semântica, né, que estuda o significado das expressões linguísticas. Nessa parte eu me dou muito melhor, né, ou seja, quais as relações entre os sons e os símbolos de uma linguagem com o mundo. E o mundo aqui está entre aspas, porque vocês têm que entender o mundo aqui de uma forma bastante mais ampla, né, porque nós falamos de objetos abstratos que não são parte do mundo visível, né, como a gente está acostumado. Então, o mundo aqui é um pouco maior, né, do que o mundo físico, por assim dizer, né? A gente fala de números, por exemplo, como existentes, a gente fala de deuses ou de Deus, né, na tradição monoteísta, a gente fala de relações, né, que estão no mundo, mas elas não são visíveis, né? Então, pense, por exemplo, né, numa relação que existe, que todo mundo conhece, né, mas que não dá para pegar, né, porque ela não é física, né, como a relação de estar casado, né? Então, X é casado com Y, né? E essa coisa, estar casado, é uma relação, uma propriedade relacional, a gente chamaria assim, mas ela só aparece em relação quando o X entra em relação com Y sob certas circunstâncias, né? Isso está no mundo, mas não é uma coisa física, né? Não é uma coisa que a gente pega, é uma propriedade. Então, no estudo da semântica, a gente está preocupado com coisas como o que quer dizer palavras como cão, Brasil, estar casado, né? E assim por diante. Na semântica, ela é muito mais relevante do meu ponto de vista, né? Porque eu gosto mais dela, na verdade. Eu acho que eu estou sendo parcial. Mas acontece, né? Todo mundo é parcial em algum sentido. Mas esses dois níveis são os níveis bastante importantes. Mas, porém, sobretudo, no entanto, né, a gente tem a pragmática, que é o estudo do uso dessas construções linguísticas pelos falantes, ou seja, né, o que a gente almeja comunicar ou requisitar na prática quando a gente fala, né? Então, dentro de filosofia da linguagem, né, a gente tem estudos disso, do uso da linguagem e como o uso da linguagem se dá, né? E se é o uso da linguagem, por exemplo, que dá significado, ou seja, que dá semântica da linguagem. Então, por exemplo, né, se a gente é perguntado se a gente sabe as horas, né, então alguém chega em você e perguntar que horas são.
Você pode responder coisas como tal e tal hora, né? Se alguém pergunta para você se você sabe olhar a hora em relógio de ponteiro, né, como eu estou usando agora, você pode dizer que sim, mas isso não é suficiente, né? A gente quer saber quando pergunta se você sabe as horas, né, que horas são. Então, eu posso chegar na sala dos meus colegas e falar: alguém sabe as horas? E alguém pode virar e falar sim, né? Eu sei as horas. Mas não é isso que eu estou perguntando, né? O que eu estou perguntando é que horas são. Então, isso é um estudo da pragmática, do uso. Dizem, né, que os portugueses de Portugal, eles são muito mais literais que nós brasileiros, né? Então, a gente tem mais, como eu posso dizer, mais um tino maior na pragmática do uso da linguagem, né? Então, dizem que se você chegar para um português de Portugal e perguntar para ele o que tem numa garrafa de vinho, e ele vai dizer vinho. Mas não é bem isso que você está perguntando, né? Você está perguntando que tipo de vinho é. Então, isso é o estudo da pragmática, um estudo bastante interessante. Eu já morei em 4 estados desse país, né? Então, para cada estado que eu mudo, eu tenho que aprender uma pragmática linguística nova, já que as pessoas usam a linguagem, a língua portuguesa, de formas distintas nesses lugares, o que é bastante engraçado às vezes, né? Beleza, acho que até aqui nada de novo, né? E no que tange as linguagens formais, né? Então, a lógica formal, ela vai usar uma linguagem formal e, no nosso caso, uma linguagem específica, que é a linguagem do cálculo proposicional clássico, né? Ou do cálculo quantificacional clássico, que é o sistema de lógica maior, né? A gente vai estudar um menor, né? Uma subparte do cálculo quantificacional clássico, que é o cálculo proposicional clássico, né? Então, as linguagens formais, não só a lógica clássica que a gente está estudando, tem aspectos bastante relevantes. Primeiro, ela tem gramática precisa. Por que que isso é relevante? Porque a gramática das linguagens naturais, não só do português, não é uma gramática precisa. Por mais que a gente tente precisar as coisas, como eu já aludi, a gramática sempre tem aquelas exceções, sempre tem algumas coisas que vale e não vale, né, ou vale ambos, né? Então, a gramática da linguagem formal ela é precisa, né? Ela quer eliminar ambiguidades, né? Então, assim, sempre que podemos saber se uma expressão está ou não bem formada na linguagem formal, né? Então, lembre-se do exemplo que eu dei na última aula, né? De uma expressão que, se você não tiver contexto, você não consegue entender ela. Do ponto de vista da gramática, a expressão está construída ou ela está bem formada. Na gramática da linguagem formal, como a gente abstrai do contexto, né, abstrai da intenção do falante, por exemplo, ou tenta eliminar toda ambiguidade, a gente vai precisar de regras para mostrar quando uma expressão está bem formada e quando uma expressão não está bem formada. A gente vai ter 4 regras básicas para isso, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então a gente consegue determinar com certeza, né, exatamente se uma expressão na linguagem formal está ou não bem formada, né? O que não ocorre várias vezes em linguagens naturais. A lógica formal também, né, e a linguagem formal, ela abstrai dos conteúdos e, portanto, né, uma linguagem formal é melhor para a lógica, já que o conteúdo é ambíguo ou obscuro. Então, quando a gente abstrai desses conteúdos, a gente abstrai desses problemas e consegue precisão, né? A palavra central aqui é precisão. Então, a gente consegue ser preciso o suficiente para que a gente consiga formalizar, né, a nossa linguagem natural. Beleza, mas como começou toda essa história, né? Porque até Leibniz, o que a gente fazia era usar a linguagem formal ah, de um. Quer dizer, a gente não tinha essencialmente exatamente uma linguagem formal como a gente entende hoje, né? Então a gente usava a linguagem natural de um jeito a organizar essa linguagem natural de certa forma, né, em expressões, para que essas expressões tivessem mais ou menos as mesmas formas, né? Ou seja, a gente dispunha as frases de certa maneira, ou captava as frases que dispõem certos termos de certa maneira, né, para que a gente conseguisse avaliar se um argumento era bom ou não, né, se um argumento era válido ou não.
Então, Aristóteles dispunha as frases de certa maneira, né, e o encadeamento dessas frases olhando para a ocorrência de termos dentro dessas frases. Só que isso não é uma linguagem formal estrito sensu, né? Uma linguagem formal estrito sensu é uma linguagem, então, que precisa ter uma gramática única, né? Uma sintaxe, uma semântica única, que consiga representar a nossa linguagem natural. E o Leibniz foi, talvez, o primeiro, e aqui aspas, tá? Quando as pessoas falam, aspas não, parênteses, né? Quando as pessoas falam que alguém foi o primeiro a algo, né? Sempre duvidem, né? Essas pessoas não acordaram pela manhã e falaram, não tenho nada para fazer, vou criar alguma coisa nova. Isso provavelmente já estava na comunidade, né? O Leibniz não só é um filósofo, como é um grande matemático, né? Então já estava na comunidade alguma ideia de se fazer uma linguagem artificial, né? Uma linguagem formal, para tentar captar ou capturar a nossa linguagem natural. Então o Leibniz ele intentava aqui, tá? Porque ele nunca conseguiu. Ele queria criar o que ele chamava de língua filosófica, né? Com características universais. Ou seja, ele queria criar uma linguagem artificial que espelha a estrutura do pensamento. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui, né? Que espelha não a estrutura do pensamento como um todo, né? Mas uma parte do nosso pensamento, porque a nossa linguagem formal ela vai espelhar tipos de proposições, né? O tipo de sentenças, né? Que a gente quer. De novo, já falei isso em outras aulas, né? Todo sistema lógico ele tem uma limitação, porque ele capta só um conjunto de expressões de naturezas específicas, e não todas elas, né? Então, o Leibniz queria captar todas elas. Então, o Leibniz queria fazer depois, com isso, um cálculo, né? Um cálculo racional que nos permitiria retirar conclusões de premissas, que é isso que a gente vai fazer, né? Que seriam representadas, então, nessa língua filosófica. E ele acabou falhando nisso, né? Apesar de ser um matemático genial, ter ajudado a inventar o cálculo, ou ter inventado o cálculo simultaneamente ao Isaac Newton, né? Ele queria então fazer essa linguagem artificial que capturasse a linguagem natural e depois dentro dessa linguagem artificial, né, a gente conseguiria fazer os sistemas de inferência para retirar novas informações das informações já dadas. Que é isso que a gente consegue fazer em abstração, né, quando a gente faz um cálculo. Então, para que isso fique claro, né, pensem, por exemplo, quando você faz uma conta de matemática muito simples, como 2 mais 2 é igual a 4. Você não precisa juntar dois objetos, colocar do lado de dois objetos, depois agrupar esses objetos para ter o número 4, né? Você faz isso tudo em abstração. Então, o número 2 ele lê esses dois objetos, né? O número 2 lê aqueles outros dois objetos. O símbolo de mais, né? Ele funciona como um operador, né? Que significa de união. E o igual, né, significa equivalência dos dois lados da conta, né? Então, se você usa esses símbolos abstratos, você consegue fazer qualquer conta. Então, a ideia aqui é a mesma, né? É você tentar catar e ler a linguagem natural numa linguagem formal e depois usar só a linguagem formal para ter os resultados, né? Como você usa lá 2 mais 2 igual para ter o 4, né? Então, essa é uma informação nova retirada, né, daquele conjunto de expressões abstratas, né? Então, Aristóteles e os demais lógicos depois dele, né, eles não desenvolveram essas linguagens artificiais não como a gente entende hoje, pelo menos, né? Há muito trabalho, como eu já disse, na brevíssima história da lógica que eu apresentei nas aulas anteriores, que a lógica mesmo, como a gente entende hoje, né, com símbolos representacionais, formalmente falando, ela só surge aí no século XIX, e duas das pessoas que ajudaram a fazer isso é o Boole, que já apareceu nessas aulas, e o De Morgan. O De Morgan muito menos conhecido, mas tão genial quanto, né? Então, novamente, não acreditem quando dizem que alguém criou algo, né? Geralmente essa pessoa ela reuniu as boas ideias ah, da comunidade e conseguiu colocá-las juntas, né? Isso que é o grande, esse é o que é o grande pulo, né? Não é que a pessoa não seja genial, ela é, né? Porque juntar ideias existentes com algumas ideias adicionais suas já é um símbolo de genialidade.
Então, as primeiras linguagens artificiais que a gente tem notícia, pelo menos a formada, é a proposta pelo Boole e a proposta pelo De Morgan, né? Então, algo dessa linguagem do Boole ainda persiste, né? Até hoje, como por exemplo o sistema binário de 0 e 1 que a gente usa em programação, e a valoração dos raciocínios humanos, né? Que a gente usa verdadeiro e falso. Então, lembre-se sempre quando aparecer V e F, salvo eu dizer o que significa ao contrário, é verdadeiro e falso, né? São valores de verdade. Então, a valoração do raciocínio humano é o que a gente vai usar aqui, V e F, né? E o sistema binário é usado, por exemplo, em linguagem computacional. Mas alguém agora poderia me perguntar, tudo bem, professor, dá para entender que as linguagens funcionam assim, que uma linguagem formal, né, ela quer abstrair da linguagem natural enquanto a lê, né, para depois a gente fazer operações dentro dela, né? Mas o que que forma no final, então, uma linguagem artificial? Beleza, a gente tem pelo menos três coisas que vão formar uma linguagem artificial, né? Ou uma linguagem formal, se vocês gostarem de chamar assim. Eu gosto de chamar de linguagem formal. Tudo bem? Então, a gente precisa de um alfabeto, que é um conjunto básico de símbolos e caracteres. Isso toda linguagem natural praticamente tem, né? Gramática e regras de formação, que é um conjunto de regras que dizem como combinar os símbolos para formar as expressões bem formadas da linguagem, como, por exemplo, termos e fórmulas. E a gente vai falar muito em fórmulas nesse curso. E uma semântica, que é o estudo do significado dos símbolos e expressões da linguagem artificial dada. Então, a gente vai precisar formar tudo isso. Por isso que eu disse no começo do curso, para quem não assistiu às primeiras aulas, né, que quem começou esse curso não precisava saber nada de lógica, porque eu vou construir um sistema de lógica com vocês, né? Obviamente, seguindo a obra do professor Mortari e outras obras. Então, a gente vai ter que construir um alfabeto, a gente vai ter que construir a gramática e regra de formação e vamos ter que construir uma semântica. Então, a gente vai ter que construir a língua artificial ou a língua formal que a gente vai utilizar para ler a nossa linguagem natural. Isso que é o grande tchan da lógica, porque assim como na matemática, né, depois que você constrói tudo isso, você consegue operar talvez um número infinito de fórmulas, né? Você depois pode ir mudando coisas básicas como regras de formação, né, e funcionamento da linguagem, e você vai criando novas lógicas, né? Não pode mudar a semântica e esse tipo de coisa. Mas a gente está estudando mais básico, então não vamos muito se aprofundar nisso agora. Então, com o que são exemplos de alfabeto em linguagens artificiais? Vamos usar matemática, né? Então, o símbolo de igual, por exemplo, o símbolo de adição, o símbolo zero, o símbolo um. Você pode reparar que tudo está entre aspas simples aqui. E depois eu já vou dizer por que elas estão em aspas simples, né? Então, isso são símbolos, tá, pessoal? Não são objetos. Então, não são objetos no sentido físico, novamente, né? Eles são símbolos que nós utilizamos para representar algo. Então, a gente tem expressões também bem formadas na matemática, como 2 mais 2 é igual a 4, A elevado a 2 mais B elevado a 2 é igual a C elevado a 2, que é o famoso teorema de Pitágoras, e a gente tem semântica, né? Onde, por exemplo, o símbolo 2 refere-se ao número 2, a gente não sabe o que é o número 2, né? E o símbolo mais, né, refere-se à adição, por exemplo. Isso é semântica, o que a gente está dizendo que significa. É como se o nome fosse uma etiqueta e a gente colasse essa etiqueta, então, num objeto, né, para ter uma teoria da linguagem por trás. Então, a expressão, né, o meu fone é preto, né, fone designa todo esse aparato, né, preto, a cor dele, né. Então, a expressão é bem formada em língua portuguesa. Meu fone é preto, né? Então a gente colocaria ela em aspas simples, porque ela é uma expressão, eu estou falando da própria linguagem, e depois eu digo fone refere-se a esse objeto, né? Preto refere-se à cor desse objeto, que a gente também não sabe muito bem o que é uma cor. Outros problemas de filosofia para vocês. Né? Então, isso são coisas bastante simples, né? Então, como a gente vai tratar muito da linguagem, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que muitas vezes, se não a maioria delas, a gente está falando a respeito da própria linguagem.
e não das coisas que a linguagem está pretendendo referir. Então, quando eu estou falando meu fone é preto, eu estou falando da expressão meu fone é preto e não do fone nele mesmo, né? Então, quando eu falo que a linguagem pretende referir, a nossa linguagem, ela parece ter esse poder estranho, né? A gente estuda isso muito em filosofia da linguagem, de parecer que ela capta coisas no mundo, né? Ou seja, que quando eu falo uma palavra, parece que essa palavra capta algo no mundo, né? Um objeto. Mas não é isso que a gente está querendo em lógica, a gente está querendo falar da própria linguagem funcionando. Então, por questão de clareza, a gente tem que dominar uma distinção, que é a distinção entre uso e menção, né? Então, beleza, uso, né? Então, quando empregamos as palavras para falar das coisas, a gente está usando as palavras, né? Então, a gente usa a expressão escrita sem aspas simples. Por exemplo, Guarapuava é uma ótima cidade, tá? Guarapuava é uma cidade no Paraná. Então, Guarapuava é uma ótima cidade. Eu estou falando da cidade, reparem, né? Eu estou falando de Guarapuava, né? Não tem aspas simples. Vocês podem ver que está sem aspas aqui. Então, eu estou falando da própria cidade, que ela tem uma característica, né? E aqui está escrito errado. Desculpem por isso. Então, quando a gente faz menção, por outro lado, a gente emprega as palavras para referir as próprias palavras. Assim, a gente representa com aspas simples. Então, quando você estiver escrevendo seu texto, né, de filosofia ou em qualquer área e estiver falando da própria linguagem, você usa aspas simples. Então, Guarapuava é um nome indígena. Então, eu estou falando da palavra Guarapuava. Por isso que Guarapuava tem em aspas simples, né? E não sem aspas, né? Porque eu não estou falando da cidade, do objeto. Eu estou falando do nome. E o nome Guarapuava, de fato, é um nome indígena, né? Derivado de uma língua indígena. Então, como que a gente separa, né? Portanto, o nome de uma expressão do que ela representa? Porque quando a gente usa aspas simples, a gente está falando do nome de uma expressão. Então a gente usa o recurso da aspas simples para fazer isso. Então o nome de uma expressão é representado por aspas, né? Então para a gente falar de uma palavra, colocamos aspas simples e assim a gente tem um nome de uma expressão. Quando eu falo nome de uma expressão, o que eu estou querendo dizer é que eu estou falando da própria expressão, né? Então, voltando a um exemplo, né? Guarapuava aqui é o nome da expressão Guarapuava. Ah, professor, mas para que serve isso? Né? Porque isso pode mudar o valor de verdade daquilo que a gente está falando. Ou seja, uma frase pode ficar falsa ou verdadeira com aspas simples ou sem aspas simples. Então a gente pode usar esse recurso de aspas simples indefinidamente, porque a gente pode ficar falando da linguagem para falar da linguagem, para falar da linguagem, para falar da linguagem e assim por diante. Então pensem, por exemplo, na letra A. Né, em aspas simples, a gente tem a neve é branca, é verdadeira. A minha pergunta é, do que a gente está falando nessa sentença? Né? Do que a gente está falando? Ué, do que a gente está falando é simples, né? A gente está falando do valor de verdade da expressão, né? A neve é branca. Então, sem aspas simples, ia ficar estranho isso. E a gente ia ler a neve é branca é verdadeira. E a gente ia ter que inferir que a gente está falando da frase, a neve é branca, né, que tem a propriedade de ser verdadeira. Né? Então, a aspa simples ajuda a clarificar isso, a mostrar como isso fica muito claro. Peguem B, que é um pouquinho mais difícil. A neve é branca é verdadeira é uma sentença do português. Do que a gente está falando nessa frase? Né? A gente está falando que a frase a neve é branca, primeira aspa simples, olha aspas de dentro, né? Aqui e aqui, tem a propriedade de ser verdadeira, ou seja, essa frase tem a propriedade de ser verdadeira, e olha a aspa simples fora, né? Aqui e aqui, ou seja, a neve é branca é verdadeira, é uma sentença do português. Então, do que a gente está falando aqui é que a expressão a neve é branca é verdadeira, é uma coisa, né? Ou seja, a expressão a neve é branca tem uma propriedade, e depois a neve é branca é verdadeira, ela mesma, toda, a expressão toda,
é uma sentença do português. Então a gente pode ir fazendo isso muitas e muitas e muitas vezes, né? Então a sentença A, né, fala a respeito de uma outra sentença, a saber, a neve é branca, dizendo que ela é verdadeira. Do mesmo modo, B fala a respeito de A, afirmando desta que ela é uma sentença do português, e isso eu adaptei, obviamente, do livro do professor Mortari, né? Quando vocês estiverem vendo aí uma paginação do livro do professor Mortari. Se eu tiro as aspas simples que estão aqui, isso vira uma bagunça, né? Então a gente ia se esforçar muito para conseguir interpretar do que a gente está falando aqui. Por isso que aspas simples é muito relevante, tá? Porque ela ajuda a clarificar e colocar as coisas em ordem, deixar claro do que a gente está falando. Então, a gente tem. Perdão. Então, a gente pode dizer, né, que a gente tem esse suposto objeto, né, que possui um nome, né? Então, a gente pode pensar no seguinte, né? O que é o nome de uma expressão? Então, eu acho que todo mundo conhece esse cara feio aqui, né? Esse cara feio aqui é o Sócrates, para quem não conhece. Ele era conhecido por ser muito feio, né? Coitado. Há 2000 e tantos anos que estão falando mal dele. Então, se eu falo Sócrates em vermelho ali com aspas simples, eu estou falando da palavra Sócrates, né? Do nome Sócrates. Se eu falo Sócrates ali em preto, em cima da frase, da foto da estátua do Sócrates, eu estou me referindo ao objeto Sócrates, né? Ao próprio Sócrates. Então, a expressão entre aspas simples é o nome Sócrates, né? O da imagem. Agora, qual é o nome da expressão Sócrates em vermelho com aspas simples, né? O nome da expressão Sócrates em vermelho com aspas simples é a expressão Sócrates com duas aspas simples. E repara, aqui eu não estou dizendo que são aspas, como a gente usa no português. Eu estou dizendo que é duas aspas simples. E o nome da expressão Sócrates com duas aspas simples, né, em verde? Bem, eu acho que vocês já pegaram, né? É três aspas simples. Então, o que a gente está criando é layers, é camadas e camadas de linguagem para falar da própria linguagem. Então, eu estou falando da linguagem para falar da linguagem, para falar da linguagem, para falar da linguagem que chega no objeto, né? Então, a gente está usando camadas e usando aspas simples para falar que a gente está falando de linguagens que estão falando de linguagens, né? Então, o Sócrates, o nome Sócrates com aspas duplas, está falando do nome Sócrates com aspas simples. E o nome Sócrates com aspas simples está falando do objeto Sócrates, né? É desse jeito que a gente está fazendo. Então a gente pode pensar, né, que quando a gente está usando expressões ou palavras, né, porque isso pode ser expressões bastante grandes ou palavras como um nome próprio, como o de Sócrates, a gente pode estar querendo falar de objetos que elas se referem ou das próprias expressões ou palavras. Então, mais alguns exemplos, né? A Terra redonda é uma expressão e a palavra Terra ali em negrito está falando do próprio objeto, né, do nosso planeta. Então, o nome da Terra é Terra em aspas simples. Eu estou dizendo que a palavra que nomeia o objeto Terra é Terra, né? E o nome Terra é o nome da Terra, entre aspas simples, que é o nome da Terra, do planeta Terra. Ah, professor, mas isso tudo é um tanto quanto confuso. Reparem que nos exemplos anteriores que eu dei sobre a neve branca é verdadeira e a neve branca é verdadeira uma expressão da língua portuguesa, isso é muito mais complexo e muito mais relevante, né, do que esses exemplos meio bobinhos que eu estou dando, né? Por que que isso é relevante, né? Porque em grande parte na lógica a gente vai estar falando da própria linguagem. Só que vocês viram que esse negócio começa a se complicar, né? Então, por quê? Porque a gente pode ficar usando, né? Então, como a gente viu, né, as coisas podem se complicar e a gente pode ficar usando uma expressão para falar de outra expressão, e isso pode ocorrer de modo infinito. E mais um exemplo para deixar claro, né? A neve branca é verdadeira, então a neve branca, aí em entre aspas simples, eu estou falando que essa expressão, a neve branca, tem a propriedade de ser verdadeira. Então, mais difícil, a neve branca é verdadeira, né? E agora eu colori tudo para ficar mais didático, né? A neve branca é a primeira expressão, né? A neve branca é verdadeira é a segunda expressão, é uma sentença do português, né? E a neve branca
é a primeira expressão. A neve é branca. É verdadeira, perdão, é a segunda expressão. A neve é branca, é verdadeira e é uma sentença do português. A terceira expressão é verdadeira. Então repare que eu posso continuar fazendo isso, né? Então eu colori tudo aí, você pode ver que a gente está falando a neve é branca é um primeiro item linguístico, né? A neve é branca é verdadeira é um segundo item linguístico, e a neve é branca é verdadeira e é uma sentença do português, é o terceiro item linguístico, e a gente está dizendo que as três juntas, né, formando um item linguístico só, é verdadeira, né? Então, isso traz clareza em certo ponto, porque se você tirar todas as aspas simples novamente, né, isso vai ficar muito mais obscuro, a gente não vai conseguir entender isso direito. Então, isso vai ficar um tanto quanto estranho, né? Então, aqui eu quero uns exercícios adicionais e rápidos para vocês. Então, defina o valor de verdade, né, de cada sentença abaixo. Porque, repare, não usar aspas do modo adequado pode tornar uma frase verdadeira ou falsa, né? Então, a letra A diz o seguinte: Valquíria é o nome de uma deusa, de deusas nórdicas, né? Porque era mais de uma valquíria. Então, Valquíria é o nome de deusas nórdicas. Essa frase, ou essa sentença, é verdadeira ou falsa? Essa é a minha pergunta para vocês. Valquíria é o nome de deusas nórdicas. Do que a gente está falando nessa frase, né? Então, para definir o valor de verdade dessa frase, a gente tem que se perguntar, né, do que essa frase está falando. E essa frase está falando sobre nomes. Então, essa frase aqui, sem aspas, né, ela tem um valor de verdade modificado. Essa frase é falsa, né? Porque não é o objeto Valquíria que é nome de deusas. Então, o nome Valquíria deveria estar em aspas simples, né? Então, Valquíria é o nome de deusas nórdicas, né? Faltou um S em nórdicas, perdão. Então, tá vendo que sem aspas simples, uma frase que deveria ser verdadeira, ela tá falsa, porque Valquíria sem aspas designa o objeto ou o suposto objeto, né? Que é uma deusa, né? Mas a frase fala sobre o nome. Então, isso se aplica a todas as outras sentenças que estão aí que vocês podem fazer o exercício, tá? Então, lógica é uma área da filosofia. Bentinho foi traído por Capitu, né? Pausem o vídeo, façam o exercício, né? Pensem sobre o que está sendo dito, né? Então, eu vou dar as respostas, tá? Mas vocês pausem antes de fazer. É para pausar, tá? Não enganem o professor. Então, como eu disse, né? A é falsa porque a gente está falando da palavra valquíria e não das deusas. Então, lógica é uma área da filosofia. Ela é falsa porque o objeto, a própria disciplina lógica, né, é uma área da filosofia e não o seu nome, né? Ou seja, a gente estuda a lógica, o objeto, né? Ela é uma área da filosofia, assim como a epistemologia é. E se Bentinho foi traído por Capitu, ela é verdadeira, porque a gente está se referindo aos supostos objetos, tá? Bentinho e Capitu. Por que supostos? Porque em ontologia e metafísica a gente discute se objetos ficcionais existem ou não. Mas isso está certo, né? A gente é verdadeiro porque a gente está falando de supostos objetos. Bentinho foi traído por Capitu, né? Então, a linguagem natural, né? Ela é bastante complexa e quando a gente cria esses símbolos artificiais para manejar a linguagem natural, né? A gente pode ficar meio perdido, porque vocês viram que a coisa pode ficar complicando. Então, o professor Mortari, ele sugere uma coisa que eu sigo, tá? Que é simplificação. Então, para evitar o uso excessivo de aspas, né? A gente vai convencionar aqui, né, que os símbolos de uma linguagem artificial, que a gente vai ver, né, bem como expressões construídas por eles, são também seus próprios nomes. Então, a gente vai eliminar as aspas simples enquanto a gente estiver trabalhando, né? A não ser que a gente esteja usando uma linguagem para falar de outra linguagem, né? Então, a justificativa para a gente fazer isso é que a maneira de gerar nomes é que os símbolos de linguagem artificial geralmente estão em itálico. Você pode abrir um livro de matemática que você vai ver, né? Como, por exemplo, a variável a, né? Ela simplesmente não está em aspas simples, ela só está em itálico, né?
Então, eles são facilmente identificáveis. A gente não vai usar itálico aqui, porque a gente vai simplesmente supor, né, que toda a linguagem artificial que a gente está gerando deveria estar entre aspas simples, né, porque ela é um nome de uma expressão na língua natural que a gente está lendo, mas a gente não vai fazer isso. Então, a gente vai continuar usando aspas simples para formar nomes de expressões do português, mas não para linguagens artificiais, ou não para a linguagem artificial que a gente vai estudar, exceto quando não usar, criar confusão. Então, quando a gente estiver falando no português, a gente vai usar lá aspas simples, e quando a gente estiver falando na nossa linguagem artificial, a gente vai evitar usar, né, na nossa linguagem formal. Porém, às vezes pode acontecer da gente usar aspas simples, tá? Porque pode gerar confusão. Então, ao invés da gente escrever, né, por exemplo, né, X ou ou mais, né, que aparece na expressão X mais um, e repare que eu usei aspas simples, a gente vai escrever coisas como X, e mais, sem aspas simples, que aparecem na expressão X mais um. E repare, a gente deveria usar aspas simples aqui, porque a gente está falando de símbolos de linguagem artificial ou de linguagens formais, né? E esses símbolos são nomes, né, de outras coisas, e a gente está falando desses nomes. A gente não está falando dos objetos. Mas para a gente não ficar colocando aspas em tudo, senão vai virar uma doideira, a gente vai evitar de usar quando a gente estiver usando só a linguagem formal. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Tá? Isso é um pouco confuso para a maior parte das pessoas. Né? Mas se vocês não entenderam, novamente, comentários. Vou ter o prazer de tirar as dúvidas. Então, a linguagem que a gente vai utilizar, vai formar daqui para frente, né? E como eu estou tentando aludir, ela tem vários níveis, né? A gente pode criar camadas em cima de camadas de linguagem. E o Tarski, né, um filósofo contemporâneo, acho que morto aí no século XX, não me lembro quando ele morreu, ele criou uma distinção entre linguagem objeto e metalinguagem. Então, a linguagem ela pode ter vários níveis. Então, a gente pode usar uma linguagem para falar de outra linguagem. E não precisa ser uma linguagem artificial, tá? Para a gente falar de outra linguagem. A gente pode usar linguagens naturais para falar de outras linguagens naturais. Então, por exemplo, né, o gato gato, em aspas simples, é uma palavra do português. É um jeito, né, da gente falar da linguagem, né? Da linguagem do português, ou seja, usar a língua natural portuguesa para falar do próprio português. É isso que a gente está fazendo quando a gente fala gato, entre aspas simples, é uma palavra do português. Então, nesse caso, a gente está usando a língua portuguesa para falar de um item linguístico dela mesma, né? A palavra gato, no caso. Obviamente, isso pode ser feito entre línguas, né, naturais, entre línguas artificiais e entre línguas artificiais e naturais. Então, a gente pode falar cat é uma palavra, não é, perdão, uma palavra do português, e nesse caso a gente está usando a língua portuguesa para falar de um item linguístico da língua inglesa, no caso a palavra cat, por óbvio, né? Isso é interessante, né? Mas pode ser um pouco confuso para a maior parte das pessoas. Então a gente tem que fazer a distinção tarskiana entre linguagem objeto e a metalinguagem. Então a linguagem objeto é a linguagem da qual a gente está falando. Então quando eu falo gato, né, é uma palavra do português, eu estou falando da língua portuguesa. Então ela é a linguagem objeto. E nós temos a metalinguagem, que é a linguagem com a qual se fala. Mas eu estou usando o português, professor, para falar da língua portuguesa. Sim, então nesse caso o português é ao mesmo tempo linguagem objeto e metalinguagem. Quando eu falo cat, é uma palavra, não é uma palavra do português, a minha linguagem objeto é o inglês, né? Que eu estou falando da palavra cat. E minha metalinguagem, né, com a qual eu estou falando, é o português. Então, o inglês é linguagem objeto, que é a linguagem, vamos dizer, de estudo, né, que a gente está falando sobre, a gente está estudando ela através de uma outra linguagem, que aqui no caso é o português para falar do inglês. Então, essa distinção ela também não é fixa. Por quê? Porque uma linguagem objeto pode ser uma metalinguagem e uma metalinguagem pode se tornar uma linguagem objeto de uma outra metalinguagem, né? Então, elas vão mudando de categoria.
Essa distinção tarskiana é importante porque grande parte do que a gente vai fazer aqui, se não tudo, é metalinguagem, né? Criar uma metalinguagem para falar de uma linguagem objeto. E por favor, tenham isso em mente a todo momento. Por quê? Porque eu vou usar metalinguagens formais para falar de uma metalinguagem formal, né? Então vocês vão ver generalizações para serem faladas, né? Perdão, né? Organizar. A gente vai usar a metalinguagem para falar da nossa metalinguagem que está falando da linguagem objeto, que é o português. No nosso caso, né? Como somos brasileiros. Então fiquem com isso em mente. Então vamos tomar de novo o exemplo, né? Para ficar claro. Então no caso de cat, ele não é uma palavra do português. Qual é a linguagem objeto? Qual é a metalinguagem? Isso eu já respondi, né? A linguagem objeto é em inglês, porque a gente está fazendo uma afirmação sobre a palavra cat, e a metalinguagem é o português, porque a gente está falando, ou usando, perdão, ela para fazer uma afirmação sobre a palavra em inglês. Então vamos ver mais um exemplo, né? Miau é um gato, é uma expressão do tipo sujeito, verbo, predicado do português. Então a pergunta é: qual a linguagem objeto e qual é a metalinguagem? Novamente, parem o vídeo, pensem nisso, porque eu vou dar a minha resposta, né? Bom, a linguagem objeto, o português, porque a gente está falando da sentença miau é um gato, tá vendo? Entre aspas simples. E metalinguagem, o português também, que está sendo usada para fazer afirmações sobre sentença. Então, segundo o professor Mortari, essa hierarquia de linguagem pode ser estendida em vários níveis, né? Uma linguagem objeto, uma metalinguagem, uma meta-metalinguagem, uma meta-meta-metalinguagem, uma meta-meta-meta-metalinguagem e assim por diante, né? E isso auxilia quando a gente quer falar da própria metalinguagem, a gente vai usar uma meta-metalinguagem. Então vocês vão ver eu utilizando uma meta-metalinguagem algumas vezes, né, para falar de uma metalinguagem. Então o que vai nos interessar aqui, né, é que na lógica a gente vai estudar certas linguagens artificiais que serão, enquanto estudo nosso linguagens objeto, usando o português acrescido de alguns símbolos como metalinguagem. É isso que nós vamos fazer. Eu acho que eu já deixei isso claro. Bem, e um último ponto, né, dessa aula que já está comprida demais, é que a gente também usa variáveis, né? Então a gente usa variáveis desde sempre, né? Dizem que a matemática começa a ficar difícil quando os números começam a virar letras, né? E por que que isso acontece? Porque a gente precisa fazer abstrações, né? Então quando a gente coloca letras nos cálculos matemáticos, não é porque o professor é chato ou é maluco, é porque ele quer fazer abstrações, né? Ou seja, dizer para qualquer número que você coloque naquela variável, né, a conta continua funcionando. É isso que é abstração. Então é por isso que você tem uma operação matemática abstrata ou uma fórmula, né? Então aquele famoso x, né, que a gente encontra em operações matemáticas é chamado de variável. E aqui eu estou dando uma noção bastante básica de variável que todo mundo já deve conhecer, né? Então, aqui um exemplo, né? Sim, X é para evitar traumas passados, né? Então, a, a elevado a 2 é mais B elevado a 2 é igual a C elevado a 2, que isso é o teorema de Pitágoras, e é claro, a melhor e mais famosa conta do ensino médio, que é a fórmula de Bhaskara, né? Que eu não vou ler, é isso, vocês podem ler, né? Sem o famoso X para vocês encontrarem, né? Já que isso é um tanto quanto traumático, né? Então, o que que são, a gente pode se perguntar, né? O que que são essas coisas, né, que aparecem em fórmulas anteriores, né, como A, B e C, né? Obviamente, essas coisas elas não são nomes de algum número particular. Como, por exemplo, 4, entre aspas simples, que é o nome do objeto, 4. Mas elas indicam, né, que indivíduos de um certo domínio, ou seja, de uma certa classe, né, podem preencher coisas como a letra A, a letra B, a letra C, né? Então, a gente pode dizer que aqui no Teorema de Pitágoras, o domínio das coisas que podem satisfazer A, B e C, ou seja, podem ser trocados, né? É o domínio dos números naturais. Que o Teorema de Pitágoras funciona para os números naturais, né? Então, a gente pode dizer que qualquer número natural preenche, né, A, B e C. Então, é um domínio, né, que pode preencher
A, B e C, né? Então, usando variáveis, né, a gente pode dizer coisas como se A e B são dois números racionais qualqueres, então A mais B é igual B mais A, né? Então, se você colocar 2 em A e 2 em B, você vai ver que a igualdade se mantém, por exemplo, né? Então, esses números vão preencher ou satisfazer a letra A e a letra B, e a igualdade vai se manter. Vai ter um equilíbrio da equação, né? Por que que isso é relevante? Porque a gente vai usar letras sentenciais, né, como a gente vai ver, que funcionam ou que aparentam funcionar, né? Elas têm um funcionamento muito parecido com o de variáveis, né? Então a gente vai usar esse tipo de coisa. Ah, Então, resumindo, né? O uso de variáveis, para que elas servem no final das contas, ela vai permitir a você, que está aqui estudando comigo, fazer generalizações de uma forma inteligível. Isso não se resume à matemática, mas aparece na vida cotidiana, né? Então, por exemplo, né, se uma pessoa X comete um crime ajudado por Y, então os dois podem ir para a cadeia. Isso a gente pode falar tranquilamente. Isso um professor numa aula de direito diria, né? Um advogado diria como um exemplo, né? Ou uma pessoa comum diria isso tranquilamente, né? No restante das áreas da filosofia ocorre o mesmo, tá? E eu costumo me expressar muito assim, né? Quando eu digo, por exemplo, né, X age moralmente errado ao fazer F, se somente se X, ao fazer F, justifica a sua punição, né? Eu uso isso nos meus textos filosóficos, né? Para quem lê alguma obra minha, tem bastante disso, né? Porém, com uma ressalva, né? Quando a gente usa variáveis, tem duas coisas que a gente tem que esclarecer sempre. Primeiro, quais são as expressões que podem ser colocadas em seu lugar? Ou seja, quais são as expressões pelas quais a gente pode substituir uma variável? Porque uma variável não pode ser substituída por qualquer coisa. Então a gente chama esse conjunto de substituendos, né? Ou seja, aquilo que a variável pode ser substituída. E dois, quais são os valores que uma variável pode tomar? Isso é, qual é o domínio de variação dela? Isso parece muito estranho ou muito complicado, mas não é no final das contas. Então pegue novamente lá a frase que eu costumo usar nos meus textos de ética, né? X age moralmente errado ao fazer F, se somente se X ao fazer F justifica a sua punição. Então, quais são os substituindos de X e F e quais os seus valores? Bem, os substituindos para X, né, é um nome de um indivíduo particular, porque aqui eu estou fazendo ética, né, para indivíduos e não para grupos, e F é uma ação particular. Esses são os substituendos, perdão. Então, em X você pode colocar o nome de um indivíduo particular e em F uma ação particular qualquer, né? E quais os valores? X são para pessoas e F é para ação. Então, o X não é para não pessoas, né? E, por exemplo, se você tiver um conceito robusto de pessoa, né? Pessoa é aquele indivíduo, por exemplo, que é portador de direitos, né? De direitos legais. Então, isso é uma pessoa. Então, animais não podem ser colocados no lugar de X, por exemplo, né? E F para ações, e tá vendo? São ações, não são regras, né? Não são instituições, não são motivos, não são outras coisas. Então, esses são os valores que cabem ali. Então, a gente pode substituir por um nome particular de pessoas, né, de uma ação particular. Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Tudo bem? Hoje a gente tem essa aula, desculpa, ela é um pouco cansativa, ela é um pouco grande e cheia de detalhes. Eu sugiro que vocês revisem a aula, né? Parem para pensar nos exemplos e nos exercícios. E, novamente, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, porque eu posso respondê-las com facilidade. Eu vejo vocês na próxima aula, a aula de número 5, onde a gente já vai começar aí mesmo a fazer o cálculo proposicional clássico, a montar o cálculo proposicional clássico, porque isso daqui até agora foi só as preliminares, né? O que a gente precisa saber, né, que uma linguagem, sobre uma linguagem, ou seja, o que uma linguagem tem que conter para que ela seja formada, né? Então a gente vai começar a formar uma linguagem para ler a linguagem natural, ou nos termos que a gente aprendeu hoje, a gente vai usar o nosso cérebro para montar uma metalinguagem,
né, para ler a linguagem natural, né, a nossa linguagem objeto. E o mais legal é que enquanto a gente estiver estudando a nossa metalinguagem, ela vai se tornar a linguagem objeto e a gente pode utilizar aqui e ali uma outra metalinguagem. Tudo bem? Então, vejo vocês na próxima aula. Não se esqueçam aí de curtir o vídeo, de deixar suas dúvidas e aceito sugestões também. Então, até mais.